Dr. Jorge Pereira, na verdade, dispensa apresentações. O professor Jorge Pereira, pneumologista, que trabalha conosco no Hospital Cardiopulmonar, é professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, membro titular do Comitê Científico e diretor de divulgação da Academia de Medicina da Bahia. Hoje ele vai nos brindar com a apresentação sobre doenças IgG4 relacionadas, se elas são raras ou subdiagnosticadas. Eu sou Ricardo Salles, cirurgião de tórax. Quando o professor sugeriu esse tema, eu fiquei muito curioso, viu? Inclusive, porque é uma doença que certamente, se rara ou subdiagnosticada, a gente vai saber durante sua apresentação, Jorge, mas certamente pouco divulgada, né, entre os médicos, porque eu vou estar hoje aqui aprendendo, como boa parte de quem está conectando, aprendendo contigo sobre as doenças IgG4 relacionadas. Eu agradeço a sua disponibilidade e vamos começar a sua apresentação, lembrando que essa apresentação está sendo gravada, depois vai ficar disponível na plataforma de ensino à distância do Hospital Cardiopulmonar, para que todos possam divulgar e apreciar a apresentação mais uma vez. Dr. Jorge Pereira, muito obrigado. Está com o senhor a palavra. Bom, vamos nos tratar por Ricardo e Jorge, então, para começar. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje e tratarmos de um tema que, como foi dito, ele não tem sido do nosso dia a dia. E, como há algumas pistas diagnósticas para essa situação, eu fiz questão de apresentar esse tema para que, da próxima vez, nós consigamos, ao nos depararmos com essa situação, fazer o diagnóstico com segurança. Então, a ideia é trazermos um pouco começando pelos aspectos históricos. Essa é uma doença relativamente recentemente descoberta ou identificada. E, no início, ela foi identificada por uma pancreatite crônica com características autoimunes, responsiva ao uso de corticoide. Então, esse foi o primeiro relato, em 1961, e a sua relação com a IgG4 foi feita por esse indivíduo, Amano, em 2001, em que ele viu que pacientes com pancreatites crônicas autoimunes, e às vezes até agudas, esses pacientes tinham a IgG4 sérica elevada. Então, é acreditado a ele, em 2001, esse grupo de doenças que antigamente eram estudadas separadamente e agora são chamadas de doenças IgG4 relacionadas, como eu vou mostrar a seguir. Como é que foi feita essa investigação por esse pesquisador? Ele viu que em diversas situações de pancreatite, mas especificamente nessa pancreatite esclerosante, a IgG4 estava elevada, como está sendo demonstrado aqui. E aí o que ele fez? Ele comparou com outras situações de envolvimento pancreático e de vias biliares, e ele dosou a IgG4 e viu que na pancreatite esclerosante a IgG4 estava sempre elevada e esse poderia ser um importante marcador para o diagnóstico dessa doença. E aí, com isso, ele concluiu que a dosagem da IgG4, nesses casos de pancreatite com características autoimunes, que deveríamos sempre colher sangue para dosar IgG4 sérica, que seria um marcador importante para o seu diagnóstico. Mais adiante, esse japonês, em 2006, ele descreveu as lesões fibroinflamatórias extrapancreáticas também. Até então, até 2001, a doença era considerada uma doença pancreática. Mas, a partir de 2006, o que se viu é que a doença é sistêmica, porque foram encontradas essas alterações em diversos outros órgãos e sistemas do nosso organismo. Até que o Ministério da Saúde japonês, em 2010, e somente aí ela passou a ter essa denominação de doença IgG4 relacionada, em 2010.
e assim ela é chamada hoje no mundo inteiro. A doença, em vez de estudarmos cada uma delas separadamente, foi englobada, assim como a DPOC englobou bronquite crônica e enfisema. Então, essas doenças todas que eu vou mostrar, a sua ampla sinonímia, eu vou mostrar como é que ela é chamada atualmente, que é IgG4, doença IgG4 relacionada. Retrospectivamente, já se conhecia, desde 1800, a doença de Mikulicz, envolvendo glândulas lacrimais e também submandibulares, parótida, etc., como síndrome Mikulicz, e hoje ela é considerada como uma das doenças IgG4 associadas. E aqui nós temos à esquerda, nesse quadro, nós temos todos os órgãos do nosso organismo podem estar afetados por essas enfermidades ou por essa enfermidade. E ela tem essa sinonímia vasta, como aqui está sendo apresentado. Então, observem, granuloma de células plasmocitárias, pode ser chamada de tumor miofibroblástico inflamatório, pode ser chamada de histiocitoma, xantoma, fibroxantoma, xantogranuloma. Então, é uma lista enorme de doenças que eram estudadas separadamente, até que se descobriu que todas elas têm em comum alguns aspectos. Dentre eles, está relacionada a uma elevação da IgG4. Como proceder à investigação diagnóstica dessas enfermidades ou dessa enfermidade? Primeiro, ela é uma doença sistêmica e deve-se chamar a atenção sempre que nós encontrarmos lesões expansivas em múltiplos órgãos, já que os seus sintomas são inespecíficos. A partir do momento que houver a suspeição clínica, devemos proceder a alguns testes. O primeiro deles é fazer a dosagem da IgG4 sérica. O marcador, o ponto de corte, é 135 miligramas por decilitro. Então, se houver a suspeita, devemos fazer de imediato a dosagem de IgG sérica. Se estiver acima de 135, é um dado favorável a esse diagnóstico. Na maioria das vezes, nós vamos precisar de amostras de tecido para fazermos o diagnóstico. Então, o que é que o patologista, desde que alertado pelo clínico, irá procurar nesses casos? Primeiro, haverá um infiltrado linfoplasmocitário proeminente. Esse é um achado comum a todas essas situações. As células plasmocitárias estarão marcadas por IgG4. Elas serão IgG4 positivos à imunohistoquímica. Por isso que é importante que o clínico, cirurgião, dê a orientação ao patologista do que ele está procurando. Está procurando uma doença associada a IgG4, para que ele faça, porque já que não se faz na imunohistoquímica de rotina a pesquisa da IgG4. Então, é preciso que nós coloquemos qual é a suspeita diagnóstica. O outro é a relação, a razão entre IgG4 e IgG, isso no tecido, IgG4 sobre IgG, estará acima de 30% nos casos dessas enfermidades que estamos estudando. E existe uma fibrose chamada históriforme, que é uma fibrose que ela é despertada por células que estão presentes nesse tecido e ela produz colágeno do tipo 1, e é uma fibrose irregular, como nós vamos mostrar a seguir. E um outro dado que o patologista seguramente deverá estar procurando é uma flebite obliterante. Então, os pequenos vasos que estão nesses tecidos vão estar obstruídos por alguns coágulos sanguíneos e os vasos estarão estreitados, como nós vamos mostrar. E o dado interessante é que essa doença responde a corticoide. Esse grupo de doenças responde a corticoide desde que seja diagnosticado com uma certa precocidade, que ainda não haja um grau de fibrose tão intensa que impeça a sua reversão. Quando há falha no tratamento com corticoide, pode-se usar ciclosporina e, mais recentemente, se tem recomendado o rituximab para os pacientes não responsivos a corticoide, mas corticoide ainda é o tipo de droga recomendado para esse tipo de paciente. Então, vejam aqui algumas pistas diagnósticas importantes. Primeiro,
Se o paciente tem pancreatite autoimune, se tem tiroidite de Riedel, se ele tem uma nefrite túbulo-intersticial, se tem um pseudotumor inflamatório, que acontece mais nos pulmões, e se ele tem uma fibrose retroperitoneal, essas são algumas características de doenças autoimunes que podem estar presentes nesses pacientes, quer isoladamente, quer conjuntamente. Então, nós devemos estar alertas para essas possibilidades. Eu vou ilustrar essa apresentação com 3 casos que cuidei, né, que são muito interessantes, difíceis os casos, no manejo, no diagnóstico, sobretudo, mas vocês vão observar que, com essas pistas, da próxima vez nós vamos ficar mais alertas em relação a isso. Então, nesse artigo que foi publicado na New England, em 2012, eles mostram alguns dados interessantes, que eu vou exemplificar com os casos que irei apresentar. O primeiro é o paciente que tem envolvimento de pulmão, de rim, esses que eu falei, mencionei há pouco, mas que tenha uma mediastinite fibrosante ou uma mediastinite esclerosante, como eu vou exemplificar daqui a pouco. Esses pacientes podem ter essas fibroelastoses multifocais. Então, o paciente pode ter alteração na órbita, esse achado tem que ser pesquisado, porque ele acontece com uma certa frequência nessa enfermidade. Alterações na tireoide, esses pacientes podem ter a tiroidite de Riedel, precisam ser investigados a esse respeito. E essa fibrose pode acontecer também no espaço retroperitoneal. Ela é mais comum no mediastino, mas deve ser pesquisada também na região retroperitoneal. Então, observem nesse exemplo que eu vou apresentar a seguir, pode haver, antes disso, pode haver também alterações vasculares, e esses pacientes podem desenvolver, como eu vou mostrar daqui a pouco, algumas alterações em aorta também, em outros vasos. Observem nesses casos, esse tecido que foi criado aqui, que surgiu no mediastino dessa paciente. Essa paciente ela foi fazer uma radiografia, apareceu no lobo inferior esquerdo uma alteração, isso suscitou a realização de uma tomografia, ela não tinha sintomas, e na tomografia que foi feita, apareceu essa alteração no mediastino e havia uma alteração também no lobo inferior esquerdo. O diagnóstico foi de mediastinite esclerosante, como eu vou mostrar aqui, que envolveu também a veia cava superior e, com isso, influenciou no trânsito, no fluxo sanguíneo pela veia cava superior, e o sistema ásico ficou dilatado, ásico e hemiásico, como nós estamos vendo aqui, um fluxo retrógrado, como estamos vendo. Ó, a veia cava superior comprometida por esse tecido esclerosante. E no abdômen, nós vamos ver daqui a pouco essas alterações, dilatações vasculares que acontecem pelo fluxo retrógrado, já que a ásigo estava impedida de desembocar o seu conteúdo na veia cava superior. Então, esse é um caso de mediastinite esclerosante que, na verdade, ela sempre foi estudada como uma reação exacerbada, uma reação inflamatória exacerbada em frente a uma infecção por histoplasma. Ela tinha uma lesão, ela foi ressecada, a lesão aqui, do lobo inferior esquerdo, e não se encontrou histoplasma nesse caso. Nessa época, não se conhecia bem essa relação de IgG4 com essa condição que é a mediastinite esclerosante. Hoje, não se faz a biópsia da lesão, dessa lesão pulmonar, não se faria o teste de imunodifusão para histoplasma, que é o que se faria para verificar se foi o histoplasma que deflagrou essa reação inflamatória exuberante, fibrosante no mediastino. E aqui um artigo que mostra que o patógeno principal que pode deflagrar essa fibrose, essa mediastinite esclerosante, é o histoplasma realmente. Mas hoje se sabe que depende muito mais da presença da IgG4 do que de um estímulo que não se conhece qual é o estímulo que causa essa doença. E aqui, nesse painel, nós temos o aspecto da mediastinite esclerosante, que nós vamos seguir mais adiante, mostrando outros
outras formas de apresentação dessa doença. O caso número 2 é de um paciente que tinha tiroidite de Riedel, eu vou mostrar a história dele agora. Veja, um paciente de 64 anos, empresário, fumante de 30 cigarros por dia, até os 62 anos, portanto, 66 maços ano, portador de DPOC, doença aterosclerótica difusa, tinha um aneurisma de aorta abdominal, tinha estenose de carótidas, tinha tiroidite de Riedel, tinha fibrilação atrial crônica, usava milderona e rivaroxabana, e tinha claudicação intermitente. Então, algumas dessas condições devem-se à doença aterosclerótica e ao tabagismo, mas algumas dessas alterações, sobretudo a tiroidite de Riedel, e pode acontecer também aneurisma de aorta, pode acontecer associada à doença associada a IgG4. Numa tomografia feita em 2015, 25 de março de 2015, esse paciente tinha umas alterações no parênquima pulmonar, como eu vou mostrar a seguir. Como se vê aqui, algumas lesões císticas de paredes irregulares no lobo superior esquerdo, como eu vou marcar aqui agora, aí, de paredes finas. Isso em março de 2015. E observem, com a continuidade, esse paciente fez essa tomografia antes de me procurar, ele fez em março de 2015, tinha esse achado, que ele era fumante, isso poderia ser relacionado ao tabagismo. E, com o passar do tempo, as paredes foram ficando mais espessas. Veja aqui. E o que aconteceu de curioso, aqui já em abril de 2016... Vai fechar o comércio. Como? Já circulou semana passada. Não entendi. Não sei se é verdade, não. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir para que todos deixem os microfones desligados, por favor. Confiabilidade dela, né? Do jeito que o neguinho está rateando e botando informação, vai chegar um ponto que quem quiser que Ricardo, pede para fechar o microfone de todo mundo, o administrador aí. Acho que já fechou agora. Pode continuar, professor, desculpa. Então tá, obrigado. Então, o que nós vamos observar de curioso nessa lesão, porque poderíamos pensar que fosse uma colonização fúngica, e aliás, foi o meu primeiro pensamento. Esse paciente vinha usando corticoide, ele está com a lipomatose mediastinal, e aí o que se observa, vejam que as paredes começaram a se espessar, mas ao contrário do que acontece com a bola fúngica, com as aspergiloma, houve um crescimento exofítico, para fora da lesão cística, e não para dentro, como acontece na bola fúngica. E esse paciente, nós estávamos cogitando o que fazer a partir daí. Uma lesão muito pequena, veja, o crescimento exofítico, uma lesão pequena, e nós só teríamos duas saídas aí, seria fazer uma segmentectomia, né? Ou arriscar uma biópsia por agulha, seria uma possibilidade. Ele terminou preferindo ir para o Hospital Albert Einstein, e lá eu conversei com o colega que faz as biópsias por agulha. Vejam nesse aqui, o crescimento exofítico bem evidente. E ele disse que faria biópsia, apesar de a lesão ser bem pequena, que ele faria biópsia. Então, lá no Sírio, primeiro eles fizeram um PET, CT, havia atividade metabólica aumentada, e também ele tinha alteração em glândula parótida, que é uma das características também dessa doença, envolver as glândulas salivares e a órbita. Então, isso é muito frequente, além da tireoide. Então, haveria essas possibilidades de investigação, mas a opção foi partir para uma biópsia por agulha, como aqui está sendo feita. Eles terminaram tendo que sedar o paciente, entubaram e fizeram a biópsia por agulha, que fez o diagnóstico. Tiraram fragmentos bem consistentes, né, que tem uns agregados linfoplasmocitários, e aqui eles procederam à imunistoquímica pesquisando IgG4. Esse é o fragmento que foi retirado.
Tem algumas áreas de fibrose, né? Umas células alongadas, podem ser fibroblastos, e as células se coravam pelo IgG4. Né? Então, infiltrado linfoplasmocitário que se corava pelo IgG4, e assim se confirmou o diagnóstico. Aqui é da literatura, apenas para mostrar que essas lesões, pela intensa atividade inflamatória, elas se mostram positivas, reagem ao meio que foi injetado nesse paciente no PET-CT. O caso número 3 é o mais complexo, que é uma senhora que não tinha, era previamente saudável. Ela tinha 58 anos, nunca fumou, professora aposentada, esse foi o caso mais difícil que eu tive. Ela fazia apenas reposição hormonal, era a única medicação que ela usava, e ela me procurou 15 dias depois de retornar dos Estados Unidos, Flórida e Washington, D.C. Em abril de 2009, ela apresentou disfonia persistente. Parecia ter sido alguma virose que ela houvesse adquirido durante a viagem. Mas, na realidade, essa disfonia persistiu por 3 meses. E foi quando ela me procurou, e ela já estava quase afônica. Mas ela já tinha ido, ela estava com febre, teve uma perda ponderal de 5 quilos, ela pesava 67 em 3 meses, e ela já tinha artralgias nas grandes articulações, sem artrite. Foi a um otorrino e um cirurgião de cabeça e pescoço, e aí nós vamos ver as imagens. Depois eu encaminhei para a cirurgião de tórax e veio para mim também. E aí as imagens, os exames laboratoriais dessa paciente não mostravam nada de importante, os exames corriqueiros. E a tomografia do laringe mostrou essa massa no laringe, como está aqui exemplificado. Aqui está a massa. E na fotografia da endoscopia, da laringoscopia, nós vamos ver agora, foi feita a laringoscopia em junho de 2009, e aqui está a massa no laringe, evitando a oclusão das pregas vocais, por isso que ela estava disfônica aqui. Aqui está a epiglótica, aqui em cima, aqui a massa onde está aí, aqui a prega vocal, e a outra prega vocal está envolvida pela massa. Bom, ela já havia sido biopsiada, e ela foi biopsiada ao longo disso aí 3 vezes, como eu vou mostrar adiante, e não foi feito o diagnóstico, porque não se pensava, se o clínico não pensar, ou o cirurgião não pensar no diagnóstico, ele não faz a suspeita e não indica para o patologista o que ele está procurando e o que deve ser procurado. Então, não se conseguia fazer o diagnóstico até aí, apesar das 3 biópsias que foram feitas por visão direta no laringe, na lesão. Aqui já é mais tarde, depois do tratamento. Ó. Aqui era antes, à esquerda, que foi em junho de 2009, e aqui à direita, já em 2013, depois do tratamento. Vou mostrar adiante. Então, laringoscopias com biópsia, no dia 8/7 de 2009, depois 21/7, outra biópsia. E o que se descrevia, os patologistas sempre descreviam que havia um infiltrado inespecífico e não se conseguia concluir. As 2 biópsias aí foram feitas, os laudos. Aqui em agosto de 2009, nova tomografia, e aí surge isso. Veja que interessante. O paciente passa a apresentar um padrão septal liso, né, que nos levou a pensar também na possibilidade que pudesse ser uma lesão, uma neoplasia maligna, e que isso aí fosse uma linfangite. A pleura, eu queria chamar a atenção para o aspecto da pleura cissural. Em várias tomografias dessa paciente, ela fica assim, espessada e com esse contorno irregular, espiculado. Isso eu não vi descrito na literatura, mas essa paciente apresentou isso em vários cortes tomográficos. E esse aspecto
essas imagens poliédricas do lóbulo secundário, elas predominam em lobos superiores. Vocês vão observar, eu vou descer para os campos inferiores, e que isso vai reduzindo. Mas observem que a pleura sisural bem irregular, espiculada desse lado, e começam a aparecer opacidades nodulares, como nós vamos ver a seguir. Então, aparece o infiltrado intersticial e aparecem imagens nodulares também, e a pleura sempre irregular com esse aspecto. Vejam como as lesões intersticiais elas não aparecem nos campos pulmonares inferiores, elas ficaram restritas aos campos superiores. Mas aqui já começam a aparecer essas opacidades também nodulares. Então, foi feita uma biópsia do pulmão direito em agosto de 2009, e também o mesmo laudo de uma pneumonia inespecífica, um infiltrado pulmonar inespecífico, que não se conseguiu, através daí, o diagnóstico dessa paciente. Investigamos também a amiloidose, foi negativo. E aí nós procuramos ver o que fazer a partir de agora. A literatura traz casos bem semelhantes, vejam aqui, mostrando que essa alteração é rara, mas isso está descrito na literatura, inclusive com um padrão reticular, como nesse caso, e alterações em órbita, na língua. E a terceira biópsia do laringe foi feita, então, e mesmo resultado. Até então, não se pensava nessa possibilidade de doença IgG4 associada. Foi feito um controle tomográfico, e aí começam a aparecer, e ficam mais evidentes, esses nódulos espiculados, predominantemente no pulmão direito, os septos continuam espessados, vários pequenos nódulos aparecem, ó, irregulares e com os limites imprecisos e espiculados, alguns maiores, outros menores, aqui também, nesses outros cortes. E à medida que nós íamos fazendo controles tomográficos da paciente, o padrão ia mudando, em algumas áreas para melhor e outras para pior. E vejam a pleura também bem espessada e espiculada. Vejam também aqui. E é interessante que sempre predomina a direita, não sabe por quê. Bom, os exames laboratoriais que foram feitos aqui, exames comuns, não mostraram nada que ajudasse. Fizemos, então, um painel de investigação de doenças autoimunes, e também não nos ajudou. Foi feito um novo controle tomográfico, então, aqui já em 2012. E o que aparece? Essas opacidades começam a ficar mais evidentes, e aí aparece essa imagem maior. Aparece um nódulo quase massa, né, intermediário, já espiculado, bastante espiculado. E aqui nós tínhamos a obrigação de pensar que isso era uma neoplasia maligna. Mas com todas essas biópsias sendo revisadas e sem nenhuma atipia, sem nenhuma característica de malignidade. Apenas o infiltrado predominantemente linfocitário e, às vezes, linfoplasmocitário. Aqui eu selecionei, então, essas imagens para nós mostrarmos a evolução. Em agosto de 2009 e à direita em 2010, em novembro de 2010. São 2 anos de diferença um para o outro. Padrão septal, aqui ele fica mais tênue, e aqui começam a aparecer os nódulos do lado direito e algumas alterações subpleurais, como nós estamos vendo cá do lado direito. E as massas aí, os nódulos no pulmão direito, principalmente. E a partir daí, aqui nós temos a laringoscopia à esquerda e a tomografia à direita, com as suas datas. Então, nós resolvemos fazer uma biópsia com agulha nessa lesão. Essa foi feita aqui em Salvador mesmo. E o que aconteceu?
Fizemos um PET, depois da biópsia, e houve atividade hipermetabólica naqueles nódulos e alguns também que não apareciam bem na tomografia. Então, alguns nódulos também com atividade hipermetabólica. Alguns gânglios também tendo atividade hipermetabólica no mediastino. O que fazer a partir de agora? Foi feita a cirurgia, então, a segmentectomia, porque o diagnóstico pela biópsia com agulha não foi suficiente. Fizemos uma segmentectomia com exérese de gânglios de linfonodos mediastinais. E aqui nós estamos vendo um painel com as imagens. Aqui é de pós-operatório, ficou ainda nessa fase, ainda tinha uma bolsa pleural, onde ficou o dreno. Depois isso desapareceu. E essa anatomia patológica foi vista por Dr. Túlio, que trabalhava na época no Hospital Aliança. Então, a partir daí, nós já discutimos bastante. Eu visitava ele todos os dias lá no laboratório para discutirmos os casos. E tínhamos esses agregados, sobretudo linfocitários, em algum grau de fibrose. E aí ele fez a coloração, aí tem a fibrose, ele fez a coloração, a imunistoquímica para IgG4. Aqui nós temos a hematoxilina eosina, aqui é a actina, aqui é CD38 e aqui é IgG4. São os plasmócitos positivos para IgG4. Aqui também. Então, o que é importante nesse caso é que nós, nesses casos, é importante que o clínico e o cirurgião suspeitem do diagnóstico para que possamos orientar o patologista para que ele proceda dessa forma. Então, o diagnóstico final foi de um tumor miofibroblástico inflamatório, IgG4 positivo com ALK negativo. Esse foi o diagnóstico final. E observem que, dosando as subclasses de IgG, vejam que a IgG4, que dentre as IgG 1, 2, 3 e 4, a 4 habitualmente é a que tem o nível mais baixo. E nesse caso aqui, ela está bem acima do ponto de corte. Então, esse caso fica documentado não só pela IgG sérica, mas a IgG tecidual e os aspectos histopatológicos compatíveis com essa situação. A tomografia de laringe de controle, depois do uso de corticoide. À esquerda ainda dá para ver a massa, aqui, e à direita ela regrediu. A paciente voltou a ter a voz normal, que algum tempo depois, um ano depois, mais ou menos, eu conversava com ela por telefone e jamais iria identificar que ela tinha tido esse problema. A voz dela estava normal. Então, esse foi o diagnóstico da paciente, tumor miofibroblástico inflamatório. E aqui uns comentários breves. Essa é uma condição fibroinflamatória que foi recentemente reconhecida, como nós vimos. As lesões expansivas e fibróticas, isso constitui uma pista diagnóstica. Um infiltrado linfoplasmocitário denso, consistente. Plasmócitos ricos em IgG4 nos tecidos. Fibrose, sempre a fibrose históriforme, como foi dito. E IgG4 sempre é elevado em 70% dos casos. Aqui nós temos, da literatura, um caso semelhante desse tumor. Na época, havia já 21 casos descritos na literatura desses tumores no laringe. E aqui um caso bem parecido com o nosso, né? No caso da literatura, de IgG4, chamado de pseudotumor inflamatório, ainda na terminologia antiga, mas o aspecto tomográfico assim, de um nódulo
uma massa especulada, né, de contornos irregulares. Então, nós temos que estar atentos sempre para essa situação, juntando alguns dados clínicos, laboratoriais, de imagem e os anatomopatológicos para firmarmos o diagnóstico final e sabendo que, já que o diagnóstico diferencial é sempre com câncer, o PET-CT sempre capta bastante nessa lesão. Aqui está um outro caso da literatura, onde aparecem essas opacidades. Opacidades sempre especuladas, esse é um dado interessante, ó, sempre especuladas. E aqui eu fiz um painel desse nosso caso, né? Aquela primeira tomografia, essa aqui foi de agosto de 2009, com os septos bem espessados, delimitando os lóbulos secundários. Em novembro de 2010 já aparecem outros nódulos, outras opacidades nodulares com o mesmo aspecto, especuladas. Aqui em 11 de 2010, as lesões estão bem menos exuberantes, as lesões intersticiais, e aparece essa massa próxima à cisura, apensa à cisura, aqui em maio de 2012. Lembrem-se que essa doença chegou à literatura, foi descrita na literatura em 2010. Isso aqui foi em 2012. Nós estávamos lutando sem conhecer essa doença, né, chamada de GG4. Nessa publicação, é um estudo de 21 casos em que eles mostram os achados torácicos das doenças associadas à IgG4. Predomina o aspecto, embora seja uma casuística pequena, mas a doença é pouco frequente, predomina o aspecto nodular da lesão, pode haver um envolvimento peribroncovascular ou broncovascular, intersticial, mas se chama a atenção que a pleura habitualmente está envolvida. Esse é um painel desse estudo que eu acabei de mostrar, onde existem aqui aqueles nódulos, aquelas opacidades nodulares em cima, e aqui embaixo nós vemos o aspecto intersticial, que coincide bem com aquela imagem que nós mostramos do lobo superior da lesão. E aqui é o broncovascular, né, o aspecto dessa opacidade. E aqui que são as flebites, né, as obstruções vasculares que esses pacientes costumam apresentar e que o patologista deve estar atento para esse conjunto de alterações histológicas para fazer a coloração pela IgG4 imunohistoquímica. Esse aqui é um achado raro, que nesse caso o paciente, em cima das lesões associadas à IgG4, fez um adenocarcinoma. Então, aí é para confundir mesmo, né? Então, nós temos que estar atentos a isso e temos que estar atentos até essa lesão regredir, porque pode surgir, pela metaplasia escamosa que se forma aí, pode surgir um carcinoma. Então, quais são os aspectos histológicos cardinais que o patologista irá procurar? É o infiltrado linfoplasmocitário difuso, ocasionalmente existe algum infiltrado eosinofílico, mas não é muito proeminente. Ele é proeminente, sim, é o infiltrado linfoplasmocitário. Existe a fibrose historiforme, que é lesão expansiva formada por fibroblastos, né? Produtos ele produz colágeno do tipo 1, e é por isso que ele pode regredir, né? Quando é um padrão de fibrose mais recente, com corticoide pode responder. E a flebite obliterante, que é um aspecto também proeminente nesses casos. Essa é uma série de alterações, como eu já citei no início, que podem nos dar pistas diagnósticas para esses pacientes. Esse artigo é bem interessante, da New England, em 2012. Foi justamente quando nós fizemos o diagnóstico dessa paciente. E aqui, nesse artigo, eles mostram o envolvimento de glândulas submandibulares e da parótida também, ó, parótidas envolvidas. Pode haver alterações da órbita, é importante. Isso aparece bem em tomografia e em ressonância. E o pâncreas deve ser sempre pesquisado. Ele aparece dilatado muitas vezes e aparecem imagens hipodensas em alguns estudos, isso tem sido descrito. Não há muito na literatura sobre essas doenças. Nós temos que procurar bastante porque as séries são pequenas. Então, como conclusões,
É uma doença sistêmica, as lesões são expansivas e fibroinflamatórias, nós temos que estar atentos para cada um desses dados, e ela é multifacetada. A etiologia é desconhecida, a patogênese é obscura. Perdão. Há extensa sinonímia, mas a denominação atual é doença IgG4 relacionada. É preciso que haja um alto índice de suspeição diagnóstica. A IgG4, dosada no sangue, deverá estar acima de 135 miligramas por decilitro. E nos tecidos, quando for feita a biópsia ou a ressecção da lesão, pode-se fazer essa relação entre a IgG4 e a IgG, e estará essa relação aumentada em 30%. Esse é mais um dado diagnóstico para esse conjunto de doenças. Alterações histopatológicas são peculiares, como nós já mostramos. Existe uma resposta variável aos corticoides, e se houver fracasso terapêutico, pode-se usar ciclosporina ou rituximab. Agradeço a atenção de todos e eu espero que com essas pistas diagnósticas que eu compilei nesses casos, que nós possamos, ao nos defrontarmos com uma situação semelhante, termos menos dificuldade do que eu tive e os patologistas tiveram em firmar o diagnóstico desses pacientes. Obrigado, Ricardo.